E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu tô bem tranquilo aqui em casa, né? Curtindo essa minha quarentena, então resolvi gravar uma videoaula para vocês para falar de um assunto novo que é novo, mas a gente estava tratando dele de alguma forma nas aulas de sociologia, né? A primeira aula EAD que tivemos foi sobre o conceito de globalização e como ele se aplicava dentro da ideia dessa noção do Covid-19, né? Depois continuamos trabalhando com globalização e agora eu resolvi apresentar para vocês um termo, na verdade um conceito que é sociologia urbana, para a gente falar um pouco. A gente vai continuar falando sobre coisas que estão acontecendo, né? Porque, enfim, a sociologia exige que a gente fale de coisas que estão acontecendo, mas a gente vai teorizar um pouco e aprender um pouco de teorias que já passaram e que ajudam a explicar um pouco como nós nos organizamos dentro do mundo urbano hoje e ao mesmo tempo fazendo um link com essa coisa da globalização, tá? Não esqueçam de fazer as anotações de vocês, pode ser em tópicos, em texto, em mapa mental, em mapa conceitual, em desenho, como vocês acharem melhor, só que eu preciso que depois da aula vocês me entreguem isso por foto, por Word, PowerPoint, o que vocês quiserem, vai lá na plataforma, tá bom? Bem, sociologia urbana, tá? O que vem a ser isso? Basicamente, uma forma de olhar para a sociologia dentro do espaço urbano. Simples, fácil e que qualquer pessoa que vai descobrir isso num primeiro momento vai olhar para esse tema, vai ver que é nisso que se resume a sociologia urbana. Só que nós vamos ter alguns problemas aí. Quando a gente fala em sociedade e mundo urbano, nós tendemos a pensar em mais conflitos do que em coisas positivas, né? Então, sociedade, né? Uma sociedade boa, ai que maravilha, né? Tem morte, tem guerra, tem violência, tem tráfico de drogas, tem problema de educação, tem problema na saúde. Toda a sociedade é assim, né? E como essas coisas se organizam? Bom, a sociologia urbana vai tentar olhar para isso a partir de uma lógica de como as pessoas estão acessando a rua, como as pessoas estão adentrando o espaço público e acessando esse espaço público, certo? E o primeiro problema que nós sempre esbarramos quando a gente fala de sociologia urbana é violência. Tem muita violência, e aí vamos pensar no Brasil, né? Tem muita violência no Brasil? É óbvio que tem. Mas a segunda pergunta que precisa ser feita é: a culpa é de quem? Quem é que causa essa violência? São as pessoas que causam violência? Sim, são as pessoas. É o governo que não promove segurança? Sim, é o governo que não promove segurança. É a desigualdade? É desigualdade, é tudo isso ao mesmo tempo. Mas como é que a gente teoriza isso? Como é que a gente vai dizer que a sociedade precisa... Como é que a gente coloca em termos teóricos como a sociedade deve se organizar e por que até hoje ela nunca se organizou? E como a gente consegue vencer o problema da violência urbana? Então, vamos dar uma olhada nessas principais teorias que já foram produzidas até hoje e que tentaram entender como a violência urbana ela é produzida, ela acontece e como a gente rompe com essa violência urbana. Em primeiro lugar, vai surgir lá no início do século XX uma teoria chamada teoria da desorganização social. Vocês lembram daquelas ideias positivistas, ideias durkheimianas, dos fenômenos, de que a sociedade é regada pelos fatos sociais e que a partir desses fatos sociais, então, nós temos uma ordem na sociedade e quando essa ordem é rompida, a gente vai ter uma anomia, né? Que é a teoria do fato social do Durkheim. Quando a gente está falando, então, dessa primeira resposta a como a violência surge, a gente vai ter essa teoria da desorganização social. A sociedade
produz violência porque ela não é capaz de organizar o seu sistema urbano. Bom, então a única forma de organizar uma sociedade, fazer com que ela seja pacífica, é organizando o espaço urbano. Simples. Só que essa teoria, ela não durou muito tempo porque ela tem muito uma lógica positivista. Lembra, né? Uma lógica da máquina. A sociedade só funciona se ela estiver maquinando o tempo todo e cada um seguir uma função dentro dela, né? Que é a ideia do fato social. Mas então nós vamos ter depois uma outra teoria que vai explicar por que a violência urbana existe, né? E ela vai dizer que ela existe porque há uma desigualdade social. É a teoria da frustração. O que a teoria da frustração vai dizer? Olha, o sujeito vai ver vocês aí todos numa casa boa, numa vida boa, curtindo um PlayStation 5, nem saiu ainda, né? Mas vai curtir um PlayStation 5, vai pegar o seu Porsche, vai pegar o seu tênis de última geração que custa R$2.000, vai olhar pra mim aqui, vai pensar assim, nossa, que óculos bonito que esse cara tem, eu queria ter um óculos igual a esse, e vai dizer assim, quer saber? Essa porcaria dessa sociedade não me deixa ter essas coisas, então eu vou matar todo mundo que eu quero ter. Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou fazer várias coisas. Essa é a teoria da frustração, ou seja, o sujeito se frustra por não conseguir ter acesso ao consumo, ou à vida boa, né, as coisas boas, ao conforto, e ele tenta compensar isso a partir da violência. É uma explicação que não é bem aceita em todos os lugares, mas que é uma teoria clássica. E depois nós vamos ter a teoria do rótulo, né, que vai dizer o seguinte: por que a violência existe? Ela existe porque todo mundo sabe. Pensem agora numa pessoa violenta e pensem agora numa pessoa que vai te roubar. Existe uma grande tendência a gente ter um rótulo específico de quem é essa pessoa. Eu não vou precisar dizer pra vocês, porque vocês já sabem esse rótulo. Vocês criaram isso, e eu também, e todos nós, né? Qual é o rótulo do ladrão? Qual é a cara do bandido? Quem é o sujeito que rouba? A gente pode pensar várias coisas. Eu penso assim, se eu falo pra vocês, política, bandido, todo mundo já pensou numa figura, independente de quem seja. Pobre, bandido, todo mundo pensou numa figura, porque eu tenho um rótulo. Então, o que isso quer dizer? Dentro de uma sociedade, quando você rotula um sujeito, ou rotula um perfil, há uma tendência de que todos os sujeitos que tenham um perfil parecido com esse do rótulo vão desempenhar a mesma função. É uma outra teoria. E por fim, a gente vai ter a teoria crítica, que é, até hoje, uma das teorias que vem sendo discutidas com mais profundidade no mundo do direito, principalmente, para descobrir como é que a violência se reproduz. E a teoria crítica vai dizer o seguinte, olha, quando a gente tem uma pessoa que assalta, ela assaltou por algum motivo. Eu vou pegar essa pessoa, vou tirar ela da sociedade e vou colocar dentro de um espaço para que ela se renove, para que ela seja ressocializada. Só que acontece é que esse espaço aqui que eu vou colocar ela, que é o cárcere, né, que é o da violência, esse espaço, ele é, na verdade, um reprodutor de violências, que é a prisão. A prisão vai ser um reprodutor de violências. Então, como é que a violência se constrói na sociedade? Através da prisão. O que poderia ser uma coisa paradoxal, como assim? Então, a solução para a sociedade não ser violenta, ela não ter prisão, é basicamente isso que a teoria crítica vai dizer. São as prisões, é o sistema carcerário que faz com que a violência se reproduza o tempo todo. Então, através dessas 4 perspectivas teóricas, a gente pode entender como a violência se organiza na sociedade, tá? Fora isso, nós vamos ter... Bom, essa é uma parte, então, né, da nossa aula. Como se explica a violência dentro da sociedade. Só que a sociologia urbana também vai tentar olhar para como
como existe uma divisão, ou melhor, uma separação espacial e demográfica na sociedade. Quem mora onde, quem frequenta o que, quem tem acesso ao que. Porque isso vai ser importante para a gente entender como a violência se organiza na sociedade também, né? Porque veja bem, vocês agora são, vamos imaginar que vocês são grandes socialites e moram na região, sei lá, numa região nobre de Paris. Tá? Vocês estão lá morando na região de Paris, então vocês têm acesso a várias coisas que Paris oferece. Vocês podem tomar cafés naqueles cafés parisienses, naqueles bistrôs parisienses que a gente vê em filme, que talvez vocês já tenham visto em alguma vez, se algum de vocês já foi pra lá. Eu nunca fui, mas sei lá. E vocês vão ter acesso a tudo isso, e dali a pouco vocês vão pensar assim: vixe, eu sou privilegiado porque eu estou aqui no centro de Paris, mas quem mora nos subúrbios de Paris nunca visitou esse lugar aqui. Por que isso acontece? Será que é uma coisa assim tão natural ter gente que nunca frequentou o centro de uma cidade morando a poucos quilômetros dali? A sociologia urbana vai dizer que isso não é natural. Por quê? Porque ela vai dividir toda organização urbana em duas áreas: a central e a periférica. Qual é a área central de uma sociedade? Ou de uma cidade, vamos pensar assim. A área central de uma cidade, e aí vocês podem fazer esse link com Guaíba, por exemplo, ou com Porto Alegre, ou com... enfim. A área central de uma cidade é a área em que gira o maior fluxo financeiro, onde se produz mais renda, onde se tem mais comércio, onde tem mais compra e venda de coisas. Normalmente, a área central de uma cidade é aquela em que você vai ter cafés, livrarias, shoppings, serviços, coisas do tipo. O que vai ser a periferia? A periferia vai ser a produção de produtos manufaturados, de indústrias, um lugar em que as pessoas vão ficar para trabalhar somente, e elas não estão para produzir. O que acontece nas grandes cidades do mundo, e nas pequenas também, onde há uma população urbana muito grande, há uma segregação, e as indústrias são colocadas à margem, e as pessoas que estão nessa margem normalmente são pessoas mais pobres. Quanto mais à margem do centro econômico, mais pobre a pessoa tende a ser, né? Então as pessoas que estão no centro têm uma tendência a ser ou mais ricas, ou ter mais condições de consumo, etc e tal. Claro, isso não é uma norma, não é todo mundo que mora no centro vai ser rico, todo mundo que mora na periferia vai ser pobre, não é isso. Mas existe uma organização que funciona mais ou menos assim ao redor do mundo. Tá? E por que isso acontece? Porque tem um termo na sociologia então, que nós chamamos de segregação geoespacial. Porque geográfica e espacial. Então nós vamos segregar um grupo específico para uma parte e deixar a parte mais rica ou mais produtiva, mais consumista, para outro grupo, né? Isso vai gerar a violência também, porque eu vou ter uma divisão social dentro de uma mesma cidade. Eu vou separar os grupos. Eu vou montar na mente das pessoas uma ideia de que eu pertenço a esse lugar e você não. Então vocês, certamente em Guaíba tem alguma região aí que parece assim, bah, lá eu não vou. Mas por que não? Bah, é muito perigoso. Muito perigoso. Eu só vou até tal lugar, depois dali eu não vou mais, porque Deus o livre, eu vou entrar lá, vou me arrancar um rim. Por que a gente pensa isso? Porque existe o rótulo, claro, mas existe um espaço em que a violência, e normalmente esse espaço é segregado, em que a violência se torna um modo de vida. Pensem no Rio de Janeiro. Agora pensem nas praias do Leblon do Rio de Janeiro. Que lindo, né? Agora pensem no Morro do Cantagalo. Agora pensem no Complexo do Alemão. Os próprios espaços, eles têm um rótulo, e a própria localização me dá uma ideia de qual é o grau de violência que eu vou sofrer dentro daquele lugar, né?
Então a gente precisa entender que essa segregação ela acontece não de modo natural. Por exemplo, no Brasil, no início do século XX, a partir de 1902, quando o presidente Rodrigues Alves, acho que é isso o nome dele, enfim, quando ele assume, o quinto presidente a assumir no Brasil, ele assume o cargo, ele nomeia um outro cara chamado Pereira Passos para fazer uma limpeza no Rio de Janeiro. E ele, não é uma limpeza de passar vassoura na rua, é uma limpeza de pessoas. Ele pega todas as pessoas negras do Rio de Janeiro e tira das praias, e tira do centro e joga para os morros, para as margens, para o lugar onde isso não acontece. Nem todo lugar foi assim, mas de alguma forma essa limpeza, entre aspas, acontece para que haja uma segregação. Junto com isso, nós vamos ter um outro termo da sociologia urbana que é que vai ajudar a gente a entender por que isso continua assim. Porque eu posso, por exemplo, mandar todo mundo para fora, né? Daqui a 20 anos, todo mundo volta. Simples. Só que isso não acontece. Porque quando eu faço essa separação e deixo o centro econômico como sendo o grande espaço de circulação, de consumo, em que as pessoas com mais poder e mais ricas vão utilizar, quando eu faço isso, eu também crio mecanismos para que o pobre não acesse esse centro. Que mecanismo é esse? É o da gentrificação. Esse é o termo. Gentrificação. Tá? Vem do termo em inglês, né? Da gentry, né? Que é o grande senhor, o sujeito aquele de garbo, elegância, o sujeito que consegue ser reconhecido por ser um empresário, etc. E tal. Então nessa gentrificação, o que eu faço? Eu pego uma coisa que era muito comum para uma determinada população, por exemplo, barbearia. Todo mundo podia ir no barbeiro, era simples. É só ir lá, cortar o cabelo, fazer a barba, acabou. Mas de repente, o corte que custava antes R$5, agora vai custar 150. Porque não é mais a barbearia do seu Zé. Agora é o Joseph Barber Shop. Né? Tu tem uma gentrificação. Tu faz de uma coisa que era simples, tu joga um valor muito mais alto, tu cria um estigma, tu cria uma ideia de que aquilo não pertence mais aos pobres, de que aquilo agora é lugar de rico. Né? O campo de futebol, que nasce como sendo o espaço para os jogadores operários e para os torcedores operários frequentarem, tu cria uma arena. Agora não é mais o lugar do operário, agora é a arena. É um espaço... É o espaço em que você vai ter toda uma outra parcela da população que passa a ocupar aquilo ali. Não é mais os pobres, agora são só aqueles que têm dinheiro para ocupar. Então a gentrificação é uma das formas de tu segregar e tu fazer com que pessoas se afastem dos lugares em que tu quer que só tenham pessoas ricas. E quem é o tu aqui? Né? Quem é que faz isso? Talvez não é uma pessoa consciente em determinados lugares, em determinados momentos, como foi o início do Brasil republicano, foi o Estado, mas em muitos casos é o mercado, em muitos casos é um nicho específico do mercado. Quando eu citei, por exemplo, os campos de futebol, vai ter uma organização específica que vai ter interesse em gentrificar os estádios, né? Então vai depender do tempo histórico para saber quem é essa pessoa ou quem é essa organização que faz essa gentrificação acontecer. E aí, como é que a gente rompe com isso? Existem dois termos, então, que vão tentar romper com isso. O primeiro é o acesso à cidade. Eles pensam assim, mas o acesso à cidade, mas todo mundo pode acessar a cidade. Se a gente pensar que é uma segregação, não é todo mundo. Por exemplo, se você vai numa região aqui de Porto Alegre, eu não sei se vocês conhecem, que é a Cruzeiro, né? Existem pessoas dentro da Cruzeiro que têm lá seus 60, 70 anos de idade, que nunca foram na orla do gasômetro, que fica a pouquíssimos quilômetros dali.
E por que elas nunca foram? Porque elas não sabem onde é? Não. Porque elas não são proibidas de ir? Não. Porque elas não se sentem no direito de pertencer àquele lugar. Por conta da gentrificação e por conta do espalhamento geoespacial, né? Da segregação socioespacial. Então, quando a gente tem isso, a ideia de direito à cidade é uma tentativa de mostrar para as pessoas, ou de construir um programa que mostre para que todos nós temos o direito a acessar todos os espaços públicos. E como isso acontece? Bom, às vezes pode acontecer a partir da legislação, por exemplo, né? Aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, né? Cidade Baixa, em Porto Alegre. Até pouco tempo atrás, existiam ruas aqui do meu bairro que eram inacessíveis. Depois das 6 da noite, não tinha como andar naquela rua. Por quê? Porque não tinha ninguém na rua. Porque ninguém usava. A partir do momento que começou a se criar a cultura de caminhar à noite, ou a cultura de ir aos bares à noite, ou a cultura de ir à praça à noite aqui no bairro, esses lugares que antes eram muito perigosos começaram a ficar menos perigosos, porque tu tem uma maior circulação de pessoas, tem um acesso à cidade. Então, acessar a cidade, ter a capacidade, a possibilidade de ocupar os espaços públicos é um fator, inclusive, importante para a segurança, né? Porque quem é que vai querer assaltar um shopping? Ninguém assalta um shopping, né? Porque está muito cheio. Até tem casos, mas não é um negócio que acontece toda hora. Está muito cheio. Então, quem é que vai querer passar numa rua e que está todo mundo na rua e vai sair assaltando todo mundo? Ninguém. É pouquíssimo provável que aconteça, né? Então, esse é o direito à cidade, ter a possibilidade de acessar os espaços públicos, sejam eles quais forem. E aí nós vamos ter uma forma também mais prática disso, que é a gestão democrática da cidade. Como eu vou acessar a cidade através daquilo que importa, né? De construir leis, de construir divisão econômica, né? De para onde, para quem vai esse dinheiro. E nós tivemos uma tentativa muito positiva no Brasil, em outros lugares também, que é o do orçamento participativo, né? Em que em cada bairro da cidade é possível decidir, digamos assim, um tanto da verba anual daquele município. Então, por exemplo, aqui no bairro Centro, semana que vem, só um exemplo, semana que vem nós vamos ter uma reunião do orçamento participativo. Então eu vou lá e digo, eu gostaria de votar porque eu acho que a verba do ano que vem aqui da Cidade Baixa, do Centro, tem que ser destinada a, sei lá, a construção de ciclovias. Sei. Mas todo mundo votou ali, vai ser construção de ciclovias? Vai ser construção de ciclovias. Então, bom, está decidido que aqui na Cidade Baixa, o valor da Cidade Baixa vai ser para a construção de ciclovias. Está muito aquém ainda do que deveria ser o direito à cidade? Tá, né? Já foi melhor? Já foi melhor. Mas é uma possibilidade, né? Então, medidas como essas precisam ser tomadas para que a gente possa entender que a sociabilidade ela se dá no espaço público. Não hoje, porque a gente está trancado em casa por causa do coronavírus, né? Mas a sociabilidade se dá através do espaço público. E não é só a sociabilidade positiva que se dá ali. A violência também. Como é que a gente coíbe a violência? Não é necessariamente aprisionando mais pessoas. Porque isso vai ser tema da nossa próxima aula. Se tudo der certo, né? Não vai ser necessariamente aprisionando mais pessoas, mas possibilitando mais acesso à cidade, possibilitando mais direitos. Talvez a gente consiga também reduzir a violência em alguma medida. Não é um tema fácil, não é um tema de uma resposta única, tanto que nós estamos discutindo isso há centenas de anos, mas é um bom start para a nossa conversa, tá bom? Façam as anotações de vocês, como comentei, né? Se vocês quiserem ainda usar como apoio o livro didático novo, a partir da página 285 até a 305, vai ter isso tudo bastante resumido para vocês. Quem não tem um livro novo, procura pelo Sociologia Urbana lá no
no livro antigo de vocês, tá? Que provavelmente vai ter. Qualquer coisa, me dê um toque ali que a gente tenta organizar de outra forma. Certo, queridos? Espero que tenha sido bacana para todo mundo. Qualquer dúvida, mandem e-mail ou no WhatsApp nos horários que nós tivermos aula. E nos vemos na próxima aula, certo? Tchau, tchau!